Essa gravação faz parte do conteúdo de aquecimento para o workshop Próximo Delegado, um evento online, gratuito, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber e fazer para ser aprovado no concurso de delegado de polícia, seja delegado da Polícia Civil, seja delegado federal. Inclusive, eu vou te apresentar a metodologia exata que já levou dezenas de candidatos da cadeira de alunos para a cadeira de delegado. Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de aquecimento para o workshop Próximo Delegado. Sou Eduardo Fontes, sou delegado federal aí há mais de 19 anos, professora de Ciências Criminais, e ajudo candidatos ao concurso de delegado a alcançarem a tão sonhada aprovação, a serem o próximo delegado ou a próxima delegada. E durante essa semana eu vou encontrar vocês aqui todos os dias, segunda até sexta, nessas lives de aquecimento. E a nossa proposta aqui é falar de vários aspectos da preparação para o concurso para delegado, ações que eu tenho certeza que irão te aproximar, outras que podem até te distanciar da aprovação, né? Então, dicas, pontos importantes. Vamos aí aquecer os motores para chegar no workshop já acelerados e tirar o melhor proveito do conteúdo que nós vamos abordar com vocês lá, tá bom? Bom, para começar a semana com o pé direito, a live de hoje tenho certeza que vai ser incrível. Nós vamos falar sobre a preparação para as fases teóricas do concurso. Então, quero falar com vocês um pouco sobre prova objetiva, sobre a prova discursiva, sobre a prova oral. Então, essas provas teóricas que você vai se deparar no concurso são 3 etapas que, para ser delegado de polícia ou delegada de polícia, você vai ter que enfrentar, vai ter que passar por elas. Então, anota isso aí. Eu não vou enfrentar, mas eu vou passar nessas etapas. Você será aprovado, não tenho dúvida, tá bom? Bom dia aí, a Mauri, Brandão. Uma excelente semana para vocês que estão conosco. Pessoal, então vamos lá. Não é só ir fazer a prova, né? Você precisa estar bem preparado, e essa preparação é uma preparação de conteúdo, aprendizado das matérias, mas também uma preparação emocional. A gente sabe que não é fácil esse aspecto, né? Que envolve a saúde mental nesse momento. Então, a gente precisa ter muito equilíbrio. Por isso, você tem que estar preparado em conhecimento e também psicologicamente, para conseguir ter uma boa performance na prova e aí ser aprovado. Então, não vá fazer uma prova para você apenas se testar. Vá para passar no concurso. Confie nos seus estudos, confie na sua trajetória, acredite em você. A primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Então, dessas etapas teóricas aí que nós temos, prova objetiva, discursiva e oral, não tem como fugir dessas etapas, né? Além das outras não teóricas que você vai enfrentar depois, como exames médicos, os psicotécnicos, o teste de aptidão física. Então, você precisa se preparar, e se preparar de verdade, né, para chegar lá, para fazer uma excelente prova e entrar para o time de delegados, seja delegado da Polícia Civil, seja aí delegado federal. E uma coisa importante nessa preparação, isso eu costumo dizer com muita frequência, você precisa se preparar para as 3 etapas simultaneamente. Sabe por que isso é importante? Porque o conteúdo do edital, veja, ele é o mesmo para todas as etapas, né? Os temas são os mesmos. Claro que nós temos algumas etapas ali, em alguns concursos, em que somente as matérias principais são cobradas, mas o conteúdo é o mesmo. Se você vai ter direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, legislação especial, em todas as etapas, direitos humanos, alguns editais, como São Paulo, por exemplo, mas o conteúdo, ele é o mesmo em qualquer etapa. Então, você precisa já se aprofundar nesses assuntos desde logo, nesses temas que são importantes. Você precisa treinar a escrita desde logo. Você precisa treinar a fala desde logo. Não dá para você deixar para a última hora. Não dá para esperar, vou esperar passar na prova objetiva para me preparar para a prova discursiva e assim sucessivamente, depois me preparar para a prova oral. Não dá mais isso, até porque a prova discursiva, hoje, na maioria dos concursos, a gente tem visto, ela se dá no mesmo dia da prova objetiva. Prova objetiva no período da manhã e a prova discursiva na parte da tarde. Foi assim em Alagoas esse ano, será assim em São Paulo, dia 3 de dezembro, costuma ser assim na Polícia Federal. Então, você tem que se preparar já pensando
em todas as etapas teóricas ao mesmo tempo. E dá para fazer isso. É só você usar uma metodologia. Nós temos uma metodologia muito eficiente que você consegue se preparar a um só tempo para todas as etapas do concurso. Vou fazer uma analogia aqui, bastante simples, mas vai ficar fácil de você entender o que eu quero dizer. Vamos pensar num time de futebol, né? Num jogo de futebol, em que um time vai enfrentar uma partida que, em caso de empate, a decisão final ali vai para os pênaltis. E aí eu pergunto, se você fosse o técnico desse time, que vai jogar uma decisão que pode chegar aos pênaltis em caso de empate, você vai treinar quando os seus jogadores para a decisão dos pênaltis? Quando você vai treinar pênaltis com ele? No mesmo dia do jogo? Em cima da hora, logo após o segundo tempo da prorrogação? Na hora de chutar e fazer o gol, não dá mais tempo. Então, claro que essa não é a melhor estratégia, né? O ideal é que durante os treinos dos seus jogadores já seja inserida uma rotina de treino específico para os pênaltis. Porque se for necessário, se chegar nesse momento de terem que decidir aí nos pênaltis da competição, eles estarão bem treinados para esse desafio. Então, o objetivo, fazer o gol, não perder nenhum chute. O seu gol é acertar aqui as questões da prova. O seu objetivo é acertar todas, né? Gabaritar. O seu campeonato é o concurso. Então, essa analogia é importante porque você pode estar pensando assim, Eduardo, não sei se vou passar nas primeiras etapas. Como que eu já vou me preocupar com as próximas etapas? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora, nesse momento, sobre essa questão de incerteza. Bom dia a todos aí que estão aí conosco. A Elaine Cristina Camargo, Márcio Oliveira, Rosemary, Thaís, Alexandre, bom dia a todos. Veja só, primeiro ponto que eu quero destacar. Não lide com a incerteza do quando. Lide com a certeza do uma hora eu vou chegar lá. Porque você vai chegar lá. Para ser delegado de polícia, você terá, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que passar por essas etapas. Então, não espere. Lembra do time de futebol? São raros os momentos de ter que cobrar pênaltis, mas quando chegar a hora, o jogador tem que estar preparado. Já imaginou deixar para treinar para a última hora? Não vai dar certo. Então, você tem que se preparar já pensando já na certeza que você vai enfrentar essas etapas do concurso. Outro ponto, né? A preparação tem que acontecer em conjunto, simultaneamente. O jogo está em você utilizar técnicas de estudo que te preparem para as 3 etapas a um só tempo. A mesma técnica que vai te deixar pronto ou pronta para essas 3 fases do concurso. Na próxima semana, no workshop, que nós vamos fazer, o workshop Próximo Delegado, eu vou falar muito sobre técnicas de estudo. Eu vou explicar em detalhes essas técnicas, o método mais eficiente da atualidade, que já levou dezenas de concurseiros, alunos meus, à aprovação. Pessoal, esse é um evento gratuito, tá? Se você não se cadastrou ainda dá tempo. Então, a sua participação lá vai ser importante para você entender sobre essas técnicas de estudo. Vou mostrar como é que você aplica na prática essas técnicas, tá? Mas, por agora, eu quero que você compreenda que dá para se preparar para as 3 etapas ao mesmo tempo e que é altamente recomendado que você faça isso, tá bom? Se o seu tempo de estudos é reduzido, eu sei que a imensa maioria tem pouco tempo, isso não importa. Existe algo que é mais importante que o tempo que você tem disponível para estudar, que é a qualidade do seu estudo. Se você mantiver o foco, estudar de forma correta 3 horas por dia, seu resultado, você pode ter certeza, será muito melhor do que um candidato que estuda 6 horas por dia, o dobro de horas que você, mas estuda errado. E aí ele está patinando no lugar e nem sabe disso, ou pior, ele está estagnado, não consegue alcançar a nota de corte e não sabe o porquê, mesmo tendo o dobro de horas do que aquela pessoa que estuda com técnica, com estratégia, com metodologia adequada. Então agora eu quero dar para vocês 3 dicas importantes para você implementar na sua rotina de estudos, que vão ajudar vocês a se preparar para a prova objetiva, para a prova discursiva e também para a prova oral, tá bom? Primeiro ponto, né? Organize a sua rotina de estudos. O problema é que as pessoas acham que tem que organizar a semana assim, de segunda a quinta, estudar para a prova objetiva. A sexta, eu estudo para a prova discursiva. Sábado, eu vou fazer um treino para a prova oral. E acho que a única forma de se preparar para essas outras etapas é resolvendo questões.
Eu sei que resolver questões de provas anteriores é fundamental. Para se testar, para você treinar aqueles temas cobrados nas questões, isso é importante, eu sei. Mas isso é apenas a superfície do problema. Uma boa preparação está na construção da base. Então, essa base ela é fundamental, é a raiz do problema. E aí nós voltamos para um ponto onde a técnica de estudo vai ser a sua solução. Por isso eu reforço, se você ainda não está inscrito no workshop, faça isso, porque lá eu vou apresentar a melhor metodologia, a metodologia que vai levar você à aprovação. Inscreva-se, ele é gratuito, e eu tenho a certeza absoluta que vai ser disruptivo aí em seus estudos. Vai ajudar muito a você a entender a melhor técnica de estudos, tá bom? Bom, vamos pontuar aqui alguns pontos que são importantes para você organizar a sua rotina. Ideal que você organize o seu cronograma de estudos, e aí nesse estudo, todos os dias você tem que incluir ali o momento para você estudar a lei, para você estudar a doutrina, para você estudar a jurisprudência. É o que nós chamamos aí de 3 irmãs, né? Que você tem que fazer um estudo completo. Então, naquelas matérias onde temos lei sobre o assunto, naquelas matérias onde a gente tem jurisprudência sobre o assunto, você precisa... E meu cachorrinho aqui começa agora um late-late aqui que vai fazer um barulho meio chato que chegou visita aqui. Então, pessoal, olha só. São as chamadas 3 irmãs, né? Lei, doutrina e jurisprudência. Você precisa estudar essas 3 naquelas disciplinas onde há lei, onde há doutrina e jurisprudência. Por que eu falo isso? Porque eu sei que existem algumas matérias que não tem. Criminologia, por exemplo, você não tem letra de lei, você não tem jurisprudência. O mesmo se diga em relação à medicina legal, por exemplo. Então, mas naqueles temas onde há doutrina, jurisprudência e lei, você precisa fazer esse estudo completo. Direito penal, processo penal, por exemplo. Então, na hora de você organizar o seu cronograma, eu sei que não é algo simples, né, no nosso projeto, no nosso curso, nós fazemos isso para os alunos, e isso dá trabalho, a gente sabe disso, mas você precisa organizar o seu estudo, colocando em todo o seu dia ali um momento para você estudar a lei, um momento para você estudar a doutrina, um momento de você estudar a jurisprudência. Não dá para você cogitar fazer um concurso para delegado de polícia sem conhecer a lei, sem saber o que diz a doutrina e sem entender o pensamento dos tribunais superiores aí, as decisões mais recentes, enfim. Outro ponto importante nesse seu cronograma, você precisa ter um dia de revisão dos estudos. Você tem que revisar e fazer uma revisão que seja adequada, uma revisão correta, não é apenas você ler, tá? É uma revisão provocativa, que eu chamo de provocativa, que é a melhor revisão que tem. É a mais importante. E normalmente eu recomendo um sábado, que seja, né, um dia da semana, normalmente o sábado, para revisar os temas da semana. Sobre isso eu vou detalhar no workshop Próximo Delegado. Você precisa, nesse cronograma, separar um espaço para você resolver questões e provas anteriores, para você observar como que a banca está explorando o concurso, como que aquele assunto está sendo cobrado nos concursos para delegado, além de ser importante você se testar, né, como é que você está indo naqueles assuntos, para verificar os pontos que você precisa melhorar, ou eventualmente os pontos que você precisa dar uma aprofundada, que ainda não está muito claro para você, tá bom? Então, organize seus materiais de estudo, seja aí videoaula, material escrito, né, doutrina, um material em PDF de qualidade que você tenha, e coloque horários no seu cronograma para estudar cada um deles, tá bom? Essa é a primeira dica, então, você precisa organizar a sua rotina de estudos. Isso eu falo, pessoal, por experiência própria, né? Eu já me deparei com várias situações em que ia conversar com o aluno, eu falei, você já tem programado o que você vai estudar? Aí o aluno, professor, hoje eu vou estudar, eu vou pegar processo penal e eu vou pegar o edital lá, vou ver um ponto do edital que eu ainda não vi, vou começar a estudar por ele. Então ele nem sabe o que ele vai estudar, a forma de estudar, o que ele vai estudar amanhã, o que ele vai estudar depois, se ele já viu, se faz tempo que não viu, quando fez a revisão pela última vez. E aí o aluno acaba que fica patinando, né? Ele fica falando ali sempre estudando às vezes os mesmos assuntos, ou ainda ele não consegue avançar de forma adequada. A Thaís está perguntando onde que acha as provas anteriores. Tem vários sites, se você digitar no Google aí, Thaís, você vai encontrar provas para delegado de polícia da banca VUNESP, por exemplo.
Tem vários sites aí que vão te fornecer, inclusive, gratuitamente, tá bom? Tem o Q Concursos, por exemplo, acho que o Tec Concursos também, dentre outros, você vai encontrar. Tem livros, né, também, eu tenho um livro sobre isso, de prova objetiva, de prova discursiva, então, tem livros onde trazem ali mais de 50 concursos ali, com as provas, inclusive, comentadas por professores, por nós ali, em cada especialidade. Segunda dica, observe outros pontos que são importantes na prova discursiva, na prova oral e treine. Bom, tanto na prova discursiva como na prova oral, existem detalhes que são fundamentais, além do conhecimento propriamente dito, do tema abordado na pergunta. Então, por exemplo, vou trazer para vocês aqui na prova discursiva, vou citar 2 dúvidas, são muito comuns dos alunos, que eu apresento no meu curso, e que eu tenho visto, nós estamos com um curso aqui de rodadas simuladas em andamento para São Paulo, e eu tenho visto 2 dúvidas bastante frequentes dos nossos alunos. Primeiro, eles falam assim, como é que eu devo citar a lei? Né? Você sabe que nessa prova escrita, às vezes 0,25 que é descontado ali pelo examinador, pode ser crucial, né? Pode atrapalhar aí na sua progressão aí para outra etapa. Como que eu cito lei? Eu uso vírgula ou não? Uso maiúscula ou não? Então, veja só, se você vai individualizar a lei, você vai identificar a lei, você vai falar, por exemplo, que da lei de organizações criminosas, que é a lei 12.850 de 2013. Como é que você vai escrever? Se você está identificando a lei, se você sabe o número da lei, porque você está no momento ali na prova escrita, geralmente sem consulta ao Vademecum, então, se você sabe o número da lei, ela está identificada, você vai escrever lei, e esse L é em maiúsculo, depois você vai colocar o N, com aquele número ali, então, você vai abreviar ali, a lei em maiúsculo, L em maiúsculo, né? Número, e aí o número da lei. Então, você vai dizer, por exemplo, a lei 12.850 de 2013 estabelece, prevê técnicas extraordinárias de investigação. Então, essa lei, a palavra lei é com L maiúsculo, número 12.850/2013. Agora, se a lei não estiver individualizada, você não está identificando a lei, mas você está citando apenas a norma ali, essa citação vai ser com letra minúscula. Você vai dizer, por exemplo, olha, a lei é responsável pela repressão ao uso de drogas, e continua falando. Então, veja, você não está identificando que é a lei 11.343/2006. Você vai dizer, por exemplo, a lei complementar está prevista na Constituição como uma das suas espécies legislativas. Veja, você não está identificando o número da lei. Então, nesse caso, a lei ela é em letra minúscula. Do Carmo está perguntando aqui, professor, bom dia, seu curso contém todas as disciplinas e aproveitamento para outros concursos em outros estados? Sim. Do Carmo, para todas as disciplinas, para delegado de polícia, seja federal, seja estadual, tá? Então, é assim que você vai citar, você vai usar letra maiúscula ou minúscula, depende se você está individualizando ou não a lei. Como é que você vai usar a vírgula? Bom, se você vai citar a lei ali, e não tem inciso, parágrafo ali, você vai citar só o artigo e a lei, por exemplo, você está falando de colaboração premiada, você vai citar o artigo 4º da lei 12.850 de 2013, então você vai colocar sem vírgula, artigo, art.4º, né, da lei número 12.850 de 2013. Vai citar lá, por exemplo, qualquer dispositivo onde não haja parágrafo, inciso, você só está citando o dispositivo em si, não vai usar vírgula. Agora, vamos imaginar que aquele dispositivo legal que você vai fazer a citação, nós temos ali parágrafos, incisos, a linha, você vai citar, sei lá, homicídio qualificado por motivo torpe, né? Então, você vai citar artigo 121, vírgula, parágrafo 2º, vírgula, inciso 1º, vírgula, do Código Penal, ou da lei número SL maiúsculo. Então, você só vai usar vírgula se tiver uma citação do artigo mais um parágrafo ou um inciso e a linha, aí você usa vírgula. Se não, se for só o artigo, aí você escreve de forma corrente, ali, no artigo 2º da lei 12.830 de 2013, por exemplo. Tá? Então, veja, são detalhes que fazem a diferença no seu concurso, na sua prova discursiva. Outro erro, agora vamos falar um erro aqui da questão do vernáculo, né? A gente sabe que o
o emprego correto do vernáculo ele é fundamental. Você pode perder pontos se você escrever de maneira errada, se você não usar o português, usar expressões estrangeiras, por exemplo. Você, por exemplo, escreve achando que está escrevendo de forma correta, não porque errou concordância, que errou a palavra, enfim, mas porque você usou uma palavra que é inadequada, e você nem sabe disso. Um erro super comum, e que a galera roda por conta disso, é o uso da palavra através. Então, veja, através, pessoal, no seu sentido literal, significa você atravessar, né, passar de um lado para o outro. Então, a luz está passando através da janela. Eu entrei através da janela. Eu vi aquela pessoa através da fresta. Aí está correto. O problema é que as pessoas, muitas vezes, elas utilizam o através no sentido de por intermédio, por meio, o que é equivocado. Então, quando você for falar de algo que aconteceu por meio de alguma coisa ou de outra coisa, de outra pessoa, por exemplo, a locução adverbial correta é o por meio de ou por intermédio de que você deve usar. Então, não é adequado você falar, eu consegui a vaga através de um concurso. Você está atravessando o concurso? Não, né? Então, eu consegui a vaga por meio de um concurso. Eu soube da notícia através do jornal? Não, né? Por meio de um jornal, o mais adequado. O crime foi relatado através de um boletim de ocorrência? Não, você coloca por meio de um boletim de ocorrência, por intermédio de um boletim de ocorrência. E isso é super comum, tenho visto aqui acontecer bastante nas rodadas simuladas dessa de São Paulo, por exemplo. Outra expressão que o pessoal utiliza bastante, o famoso eis que. Então, eles colocam lá, escreve uma frase, sei lá, vamos imaginar assim, o delegado de polícia pode celebrar acordos de colaboração premiada, eis que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse sentido. Mas veja, o eis que, na verdade, não tem esse sentido de que uma vez que, ou por quanto, por quê, não. E isso é super comum também. O eis que é no sentido de surpresa, né? Então, eu estou fazendo uma live, eis que meus doguinhos começam a latir insistentemente aqui. Então, eis que é nesse sentido que você utiliza. Estou aqui numa live, eis que abre a porta e você aparece. Então, cuidado com esses detalhes, pessoal, tá? É muito relevante isso em prova discursiva. Claro, estou dando pequenos exemplos aqui, nós vamos explorar muito isso no nosso workshop. Na prova oral, prova oral tem várias questões que precisam ser destacadas. Vou trazer duas aqui para vocês. Muito comum, e aqui a gente no nosso curso, a gente tem simulados de prova oral todo mês com os alunos. Muito comum, sabe o que os alunos respondem? Quando você manda uma pergunta lá, o aluno fala assim, eu acho que é tal coisa. E já cansei de ver prova, já fiz prova oral, né? Já fui candidato em prova oral e já assisti inúmeras provas orais, dezenas de provas orais. E aí, quando o candidato responde dessa forma, eu acho que sim, excelência. Aí sabe o que o examinador fala? Mas você acha ou você tem certeza? E aí, quando o candidato recebe essa pergunta de volta, né, o examinador percebe que ele está inseguro, porque ele fala, eu acho que, eu penso que, ele fala, você acha ou tem certeza? Nesse momento, aí o candidato não tem certeza de mais nada, ele nem sabe o que está fazendo mais ali, né? É impressionante como isso acontece. Às vezes o candidato lá está nervoso, né? E aí, na prova oral, vem aquela pergunta, e mesmo ele não tendo certeza, o ideal é ele falar com convicção. Porque essa convicção, essa persuasão, ela é levada muito em consideração pelos examinadores. Então, é aquela história, melhor você errar, mas errar com convicção, do que você mandar lá, eu acho que tal coisa, mostrando total insegurança, porque ele vai falar, você acha ou tem certeza? E aí você vai responder, não tenho certeza, eu acho que é. Então, você vai ser pontuado de forma muito baixa nesses casos. Então, você tem que responder de forma segura. Então, tem que procurar ali, tem várias técnicas para isso, de resposta também. Outra questão, né, que eu já vi, a postura numa prova oral. A postura você tem que ficar sempre ereto, não sentar muito para trás, também não ficar muito para frente. Você tem que olhar nos olhos do examinador. Quando você está falando com uma pessoa,
Você olha nos olhos da pessoa, né? Você não fica olhando para baixo, não fica olhando para cima, para o lado. Isso é uma falta de educação, você fala olhando nos olhos da pessoa. A mesma coisa com a banca examinadora. Se é aquela banca que tem vários examinadores e é um só que está falando com você, não há problema de você eventualmente desviar, olhar para os outros examinadores, porque os outros também estão te avaliando naquele momento. Então você fala olhando para aquele que fez a pergunta, mas você pode tangenciar, olhar vez ou outra para os demais examinadores, depois você volta para aquele principal, que é o que fez a pergunta. O que não pode acontecer, e que já aconteceu com um aluno meu, que aí ele entrou, na verdade não era meu aluno, né? Ele não treinou comigo para a prova oral, mas ele pediu para que eu fizesse o recurso para ele, porque ele tinha sido reprovado na prova oral. Acontece que nós não tínhamos argumentos. Eu falei para ele, olha, quando ele me contratou, a gente devolveu o valor investido, porque isso já era no contrato, né? A gente já tinha isso no contrato. Primeiro o aluno paga, a gente vai assistir a prova que ele fez, que é gravada, para analisar se existe algum ponto que a gente entenda que haja chances de recorrer, de recuperar, e aí a gente faz o recurso. E a gente sempre ganhou. Esse foi o único caso que a gente devolveu, porque eu falei, olha, infelizmente aqui nós não temos como recorrer, porque o candidato, na verdade, era uma aluna, né? Ela respondeu a prova toda, com a cabeça assim, ó, não olhava para nenhum momento, para o examinador, olhava para baixo e falava para dentro. Eu mal consegui ouvir o que ela estava falando. Então, ela estava numa postura, veja, você está passando um concurso para você ser uma autoridade, então você não pode ter esse tipo de postura. Uma postura totalmente inadequada. Você vai falar ali com advogados, vão ter pessoas importantes na audiência que você vai realizar. Então você tem que ter uma postura de autoridade, não uma postura assim, cabisbaixa, uma pessoa ali muito introvertida. Isso aí é questão de treino, né? Falando para dentro, então não pode acontecer isso. Então perceba, né? Treinar, você precisa treinar não apenas o conhecimento, mas tem muitos outros detalhes que são de enorme importância na sua preparação, para todas as etapas. Quando eu falo que você tem que estudar ao mesmo tempo para todas as etapas, nós temos estratégias para isso, nós temos aí técnicas para isso, que você estuda para prova objetiva, discursiva e oral ao mesmo tempo, isso é fundamental, porque para cada etapa do concurso é um tipo de estudo. Se você vai fazer prova objetiva, treine simulados de provas objetivas. Se você vai fazer prova escrita, é hora de treinar a prova escrita, então você tem que treinar escrevendo, soltando a mão. Você tem que treinar ali, escrever 20 linhas, e hoje em dia é difícil, porque a gente fica muito digitando. Tem 2 alunos aqui da nossa rodadas em andamento que eu estou sofrendo para entender a caligrafia, e já falei isso para eles aqui. Eu falo, olha, capricha na caligrafia, porque o examinador vai corrigir milhares de provas ali, se ele não vai ficar se esforçando para entender o que você escreveu. Se ele não entendeu, ele vai zerar a sua nota. Eu aqui, eu estou fazendo, às vezes, um esforço hercúleo para entender. E olha que eu já trabalhei em hospital, quando tinha 15 anos, então eu conheço letra de médico, eu tenho certa facilidade para interpretar letras que são ruins, mas tem 2 aqui que realmente eu estou sofrendo muito. Tenho falado isso para eles. Capricha na caligrafia. E a gente está acostumado só a digitar, hoje a gente usa muito pouco treino nas mãos, né? Então é um momento que você tem que treinar dessa forma. Prova oral, mesma coisa. Na prova oral você tem que treinar a fala, saber como falar, uma postura adequada. Então, para cada etapa, você tem um tipo de estudo, mas existe uma metodologia que você consegue aplicar para as 3, tá bom? Então, não é apenas treinar conhecimento, só ter conhecimento. Tem que saber utilizar esse conhecimento de forma correta. E uma boa parte dos candidatos negligencia isso. Por isso que eu comecei com essa live hoje. E é por isso que eu falo para vocês que os meus alunos que utilizam as técnicas de estudo de maneira adequada, eles se destacam muito perante a banca. Porque eu treino todas essas habilidades com eles. A maioria fica bitolada só no conhecimento do edital, esquece desses outros pontos que são super importantes, tá bom? Então, ó, inscrevam-se no workshop Próximo Delegado, um evento gratuito, tá? Eu vou ensinar metodologia, vou trazer aqui as técnicas mais eficientes, vou mostrar tudo que você precisa saber para estar entre os próximos delegados ou próximas delegadas. Tem muito concurso bom vindo pela frente, né? Santa Catarina, Pernambuco, Distrito Federal, já estão chegando aí, dentre outros. O workshop, eu tenho certeza, vai ser um verdadeiro divisor de águas na sua preparação para o concurso. Se você está percebendo que você não está estudando de maneira adequada, que você está estagnado na pontuação, que você não sente evolução, o workshop é para você.
tá? No final do workshop, eu vi que a do Carmo já falou que já vai garantir uma vaga no curso, né? Fico muito feliz com isso. No final do workshop, serão 3 aulas, tá bom? Na última aula, eu vou abrir uma oportunidade para quem quiser entrar na nossa nova turma desse projeto Próximo Delegado. É muito mais que um curso, eu chamo aí de projeto, porque é um projeto de transformação de vidas. Quando você estiver lá dentro, você vai perceber, nesse workshop, você já vai perceber isso. Então, no final, na última aula, nós vamos abrir uma oportunidade ali, por alguns dias apenas, para quem quiser participar dessa próxima turma do projeto. Vocês vão entender por que são poucas vagas, porque vocês vão entender o porquê que eu não consigo colocar muitos alunos em cada turma, por conta dessa minha proximidade dos alunos, da minha organização junto com eles dos estudos. Vocês vão entender muito isso no nosso workshop. E aí você pode escolher entre entrar ou não, mas você já saberá qual vai ser a metodologia. Participando do workshop, você já vai conhecer a metodologia. E aí, se você quiser entrar ou não na nova turma, isso fica a seu critério, tá bom? Mas eu tenho certeza que o workshop vai fazer muita diferença aí na sua jornada. Valeu, pessoal, bom dia.